Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade, ao vídeo onde eu fiz um resumo, sobre o curso de opções binárias gratuito que eu estou dando aqui no meu canal, Então eu vou dar continuidade aqui. E hoje eu vou explicar um pouco sobre estruturas do mercado, topos e fundos, E ensinando aqui uma questão de calibragem de RSI, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber, como eu já passei no vídeo anterior, um breve resumo, o que seria? Nada mais é do que um topo. O que seria um topo? Antes eu preciso saber o que é um topo e o que é um fundo. Um topo nada mais é do que, de forma simplificada, claro, uma vela verde, uma vela vermelha, não importa se é um doji, não precisa se atentar ao nome de candle, se é um doji, se é não sei o que, uma hora mesmo, não esquece tudo isso. A única coisa que você precisa entender é que tem que ter uma vela verde, uma vela vermelha, em seguida o gráfico mudar o direcionamento. Isso é um topo, tá ok? Vou colocar aqui, ó. Escrever aqui, isso é um topo, certo? O que seria um fundo? Um fundo nada mais é do que uma vela vermelha, em seguida uma vela verde, pode ser doji, pode ser o que for, não importa, e o gráfico mudou o seu direcionamento, ok? Isso aqui, ó, vela vermelha, vela verde, em seguida o gráfico mudou o seu direcionamento. Então aqui eu tenho um fundo. Vou anotar aqui. Eu tenho um fundo, certo? Maravilha. Então agora aqui eu sei o que é um topo e eu sei o que é um fundo. Então sempre um topo ele antecede um fundo e um fundo antecede um topo. É assim que funciona o mercado, tá? Então eu vou fazer aqui um desenho aqui bem simples. Ó. Aqui eu tenho um fundo, em seguida o gráfico mudou seu direcionamento. Depois apareceu aqui, ó, uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela vermelha, e o gráfico mudou o seu direcionamento. Aqui eu tenho um topo, em seguida uma vela verde e o gráfico mudou o seu direcionamento novamente. Então aqui o mercado é topos e fundos, tá ok? Eu vou só anotar aqui, vai ficar mais simples, ó. Aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo novamente, certo? Então o mercado ele vai ficar o dia inteiro fazendo isso aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, certo? Isso aqui é chamado de estrutura do mercado. Tira um print dessa tela. Isso aqui é uma estrutura do mercado, tá? Maravilha. Então vamos lá. No gráfico eu tenho aqui dois movimentos, tá? Como eu falei no vídeo anterior. O mercado tem dois movimentos apenas, o movimento de alta e o movimento de baixa. O mercado é composto por dois movimentos, topos e dois movimentos, alta e baixa. Isso aqui é movimentos. Vou até deixar maior aqui, ó. Movimentos, ok? Apenas dois, de alta e de baixa. Legal. E agora eu tenho o direcionamento. Então tem muita gente que confunde movimento com direcionamento. Algumas pessoas que eu atendo, eu pergunto quantos movimentos tem um gráfico? O pessoal fala 3. Movimento de alta, baixa e lateralidade. Então isso é errado. Movimento apenas 2, movimento de alta e de baixa. Ok? Agora, o mercado tem 3 direcionamentos. Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, direcionamento de lateralidade, ó. Fazendo um cantinho aqui, ó. É isso aqui, ó. Lateralidade. Deixa eu só
Deixa eu só fazer ele de outra cor. Pronto, vamos lá. Vou fazer ele aqui de amarelo. Ó. Esse movimento aqui, topos e fundos praticamente no mesmo nível, isso aqui é uma lateralidade, tá ok? Lateralidade. Agora, quando eu tenho topos e fundos ascendentes, isso aqui é um direcionamento de alta, ó. Direcionamento de alta. Eu tenho topos e fundos ascendentes, ou seja, o topo atual, o fundo atual, ele é mais alto que o fundo anterior. E o topo atual é mais alto do que o topo anterior. Isso aqui é um direcionamento de alta. E eu tenho um direcionamento de baixa, com topos e fundos descendentes, ou seja, o fundo e o topo atual são mais baixos que o anterior. Então aqui eu tenho um direcionamento de baixa, ok? Então vou anotar aqui, ó. Aqui é direcionamento, tá ok? Direcionamento. Direcionamento, deixa eu só colocar mais aqui, ó. Aí. Aqui é um direcionamento, ok? Então, novamente, o gráfico tem dois movimentos, alta e baixa, com três direcionamentos: tendência de alta, lateralidade e tendência de baixa, ok? Esse é o primeiro ponto. Tire um print da tela. Agora eu vou explicar a questão aqui das estruturas do mercado, ok? Então vamos lá, estruturas do mercado. Uma tendência de alta, um direcionamento de alta ou tendência de alta, tanto faz, ele tem essa estrutura aqui, ó, com topos e fundos ascendentes, ok? Topos e fundos ascendentes. Então vamos lá. Deixa eu só fazer melhor aqui, fazer diferente. Vou fazer assim, ó. Foi melhor. Vou explicar aqui direito por quê. Aqui é uma estrutura de alta, tá ok? Um direcionamento de alta ou tendência de alta. Então vamos lá. Eu tenho topos e fundos ascendentes, tá ok? Topos e fundos ascendentes. Aqui é uma estrutura de alta, tá ok? Então vamos lá. Todas as vezes em uma estrutura de alta, um direcionamento de alta, que eu tenho um movimento de alta, aqui representado pela cor verde, tá ok? Representado pela cor verde. Eu tenho um impulso. Eu tenho um impulso. Vou colocar aqui embaixo, ó. Eu tenho um impulso. Todas as vezes em um direcionamento de alta, onde eu tenho um movimento de baixa, eu tenho uma correção, tá ok? Então eu vou anotar aqui, ó, correção, vou colocar aqui, ó, na frente, ó, aqui, esse aqui, ó, vou colocar aqui, uma correção do movimento, ok? Então sempre, quando eu tenho aqui, ó, em uma tendência de alta, um impulso, representado pela cor verde, eu tenho um impulso. Deixa eu só voltar aqui, pronto aqui. Impulso é todo movimento de alta em uma tendência de alta. E uma correção é todo movimento de baixa em uma tendência de alta. Tá ok? Então isso aqui é uma tendência de alta, então eu tenho uma estrutura de alta, tá ok? Então eu tenho aqui a minha estrutura de alta com topos e fundos ascendentes, ou seja, o fundo e o topo atual são mais altos do que o topo e o fundo anterior, ok? Isso aqui é uma tendência de alta, maravilha. Vamos aqui agora para a tendência de baixa. Tendência de baixa, deixa eu voltar aqui. Ó, tendência de baixa, eu tenho esse movimento, esse e esse aqui, ó. É a mesma coisa, tá ok? Então vamos explicar aqui, ó. Todo em uma tendência de baixa, todo movimento para baixo, né? Nesse caso, inverte, né? Que seria um impulso, tá ok? Ó, seria um impulso.
todo movimento de baixa em uma tendência de baixa eu tenho um impulso. E todo movimento de alta em uma tendência de baixa eu tenho uma correção. Tem uma correção. Deixa eu só colocar aqui, ó. Aí, maravilha. Aqui eu tenho aqui, ó, todo movimento de alta em uma tendência de baixa eu tenho uma correção. E todo movimento de baixa em uma tendência de baixa eu tenho um impulso, tá ok? Então na tendência de baixa eu tenho impulso, correção. Impulso, correção. É dessa forma que funciona a estrutura de baixa em uma tendência de baixa. E uma estrutura de alta em uma tendência de alta é dessa forma aqui. Impulso, correção. Impulso, correção. Impulso. É dessa forma que funciona. E em uma lateralidade eu tenho simplesmente um movimento de alta, um movimento de baixa praticamente no mesmo nível, outro movimento de alta, outro movimento de baixa, com topos e fundos no mesmo nível, tá? Nos mesmos níveis aqui vamos pôr aqui, ó, topos e fundos nos mesmos níveis. Então eles não estão com topos e fundos ascendentes ou descendentes. Então aqui eu tenho uma lateralidade, tanto impulso quanto a correção, né? Ele tem aí a mesma força. Então isso aqui é uma lateralidade, tá ok? Então dito isso, agora você sabe o que é um impulso, uma correção e uma tendência de alta, e uma tendência de baixa e uma lateralidade. Então isso aqui eu estou explicando a estrutura do mercado nos direcionamentos, tá ok? Maravilha, tira um print da tela. Vamos continuar aqui. Maravilha. Como é que eu opero uma estrutura do mercado? Então sempre que eu vou trabalhar com estrutura do mercado, eu tenho que operar rompimento de estrutura de mercado. Eu tenho que operar rompimento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, uma estrutura de alta, tá? Você já sabe o que é a força de amarelo. Em seguida, eu tenho uma lateralidade, ó. Eu tenho uma lateralidade, certo? E aqui, quando eu tenho topos ascendentes, descendentes ou no mesmo nível, vamos deixar aqui no mesmo nível, tá? Só para que você entenda uma lateralidade. Eu tenho aqui uma resistência, porque o mercado não ultrapassa, os topos não passam desse ponto aqui. E quando eu tenho fundos com o mesmo nível, eu tenho aqui um suporte, ok? Então aqui eu tenho um suporte, então vou marcar lá em cima lá. Vou anotar uma resistência aqui, ó. Uma resistência. E eu vou anotar aqui um suporte, né, que é a parte de baixo do gráfico. Ou seja, suporte eu marco em fundos e resistência eu marco em topos, ok? Então lembrando, eu tenho uma resistência, se eu tenho uma resistência, eu vou marcar ela sempre aqui, onde eu achar aqui, ó, uma vela verde, vela vermelha, e em seguida o gráfico mudou seu direcionamento. Nesse ponto eu marco uma resistência, ó. Aqui eu marco uma resistência. Como que eu marco? Na ponta dos pavis aqui, ó. Qual que é o pavio mais alto? O vermelho ou verde? O vermelho. Então aqui eu tenho uma resistência, tá ok? E um suporte, onde eu marco? Suporte eu marco nos fundos, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma vela, deixa eu voltar aqui, mais fácil aqui, eu tenho uma vela vermelha, certo? Em seguida eu tenho uma vela verde e o gráfico mudou seu direcionamento, tá ok? Então aqui vou pegar o pavio mais baixo, tá? E vou marcar aqui o meu suporte, tá ok? Então é dessa forma que eu marco, resistência sempre nos topos, né? E suporte nos fundos aqui do gráfico. Maravilha. Tira um print dessa tela aí. Beleza, agora vamos lá. Como se dá o rompimento de uma estrutura? Então se eu tenho aqui, ó, vou fazer aqui esse cantinho aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, vamos por aqui, fica mais fácil. Uma vela vermelha, uma vela verde, em seguida o gráfico mudou seu direcionamento e eu tenho aqui
uma resistência, né, nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma resistência aqui, eu vou operar o que? Eu vou operar o rompimento disso aqui, ó. Então eu vou aguardar romper essa estrutura ou um suporte na parte de baixo. Primeiro eu vou fazer resistência. Então o que eu tenho que aguardar? Tem que aguardar romper isso aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Vamos supor aqui, vou fazer uma simulação aqui que eu tenho o gráfico subiu aqui, ó. Ele subiu aqui, né? E rompeu isso aqui, ó. Rompeu essa resistência que eu tinha aqui, certo? E em seguida ele retorna aqui, ó. Ó, ele tinha aqui, ó, um topo, certo? Uma vela verde, uma vela vermelha, em seguida o gráfico mudou seu direcionamento. Formou um fundo, uma vela vermelha, uma vela verde, em seguida o gráfico mudou seu direcionamento. E ele veio aqui, ó, retestar essa zona que foi rompida. Isso aqui é chamado de pullback, ok? Que é o reteste de uma zona que foi rompida, para que ele monte a sua estrutura de alta. Lembra que eu falei topos, ó, topos e fundos ascendentes. Ó, tem um topo aqui, outro topo aqui, ó, ascendente, ou seja, esse topo aqui, o topo atual, ele é mais alto do que o topo anterior. E o fundo atual, ele é mais alto que o fundo anterior. Então aqui eu tenho uma estrutura de alta do mercado, ok? E sempre vai acontecer esse movimento de pullback, que é a zona rompida e tem o reteste dessa zona para dar continuidade a essa estrutura. Então sempre no mercado precisa dessa estrutura de alta. Se eu tenho um mercado de alta, uma tendência de alta, eu tenho uma estrutura de alta, ok? Então antes da forma que eu expliquei. Então sempre em um movimento de alta eu tenho o movimento de alta, em uma tendência de alta eu tenho um impulso. E todo movimento de baixa em uma tendência de alta, eu tenho uma correção. Então eu tenho correções e eu tenho impulsos, para que se forme essa estrutura de alta aqui, ó. Então sempre opera o que? O rompimento de estrutura. Ok? Rompimento de estrutura. Tirem um print dessa tela aqui. Tá vendo aqui, ó? É muito simples, é a coisa básica que, repito, os ignorantes pegam algo simples e complicam. E os sábios pegam algo que parece complicado e simplificam. É dessa forma aqui. Você tem que simplificar ao máximo, porque isso aqui não é difícil. É a visão que o pessoal passa, é a forma que o pessoal ensina que complica para vocês aí, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse vídeo aqui, para não ficar tão grande. Deixa eu ver quanto que ele está aqui já. Deixa eu só ver aqui, ó, tira um print dessa tela. Deixa eu ver quanto que ele está aqui. Ele está com 18 minutos. Para que não fique tão grande, tão enjoativo, né, chato de ficar tão maçante, eu vou fazer um segundo vídeo, postar, falando sobre isso, né? Só que eu vou explicar aqui antes, né, que eu já tinha prometido, a questão do RSI. Então vamos lá. Eu venho aqui, ó, indicadores. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Eu tenho aqui indicadores, eu venho aqui, ó, no menuzinho aqui do lado esquerdo, indicadores. Aí eu venho aqui, ó. Cadê aqui, ó, indicadores popular. Pode ser no popular aqui. Deixa eu ver se eu vejo que você vem colocar aqui, ó. Digita aqui em cima aqui, ó, na pesquisa de indicadores, ó. RSI. Ó, é isso aqui, ó. Tá bom? Aí você vem clicando nele, beleza? E vai aparecer essas configurações aqui, ó. Essas configurações. Você pode salvar, não tem problema, tá? Agora vamos lá, vou explicar. Lembra que eu falei, acabei de falar sobre topos e fundos, né? Sobre estrutura do mercado. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma vela verde e uma vela vermelha e o gráfico mudou seu direcionamento, ou seja, aqui eu tenho um topo, certo? Então eu venho aqui, ó, eu vou marcar aqui, eu venho aqui, ó, ferramentas gráficas, menu esquerdo, linha horizontal, vou marcar aqui a minha resistência, lembra? Resistência eu marco em topos. E agora eu vou buscar fundos. Então vamos lá, fundo, eu tenho aqui, ó, fundo, eu tenho uma vela vermelha, em seguida o gráfico mudou, uma vela vermelha, uma vela verde, o gráfico mudou seu direcionamento, tá vendo aqui, ó? Não importa que essa velinha aqui é vermelha, o gráfico mudou seu direcionamento. Tá vendo aqui, ó? Ó a estrutura que eu tenho do mercado, tá vendo a estrutura de alta? Ó, tem a estrutura aqui, ó, certo? Olha aqui, ó. Então o que acontece aqui? Eu vou marcar o meu suporte. Lembra? Suporte eu marco em fundos. Então vem aqui, ó.
ferramentas gráficas, linha horizontal e marco na ponta dos pavis. Olha aqui que interessante, olha aqui onde passou aqui agora, tá vendo? Exatamente aqui, ó, eu tenho o meu suporte e eu tenho a minha resistência, ó. Então vamos lá, ó, anotar aqui, ó, eu tenho a minha resistência, eu tenho a minha resistência e eu tenho o meu suporte, ó. Eu tenho o meu suporte, tá vendo aqui? Maravilha, agora eu preciso calibrar o meu gráfico. Eu preciso calibrar o meu RSI ao meu gráfico, tá? Então tem que calibrar ele aqui, ó. Então aqui o que acontece? As configurações aqui, ó, o RSI padrão, né? O que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui em configurações, eu vou deixar essa linha aqui, ó, de suporte, ó. Eu vou deixar ela aqui, ó. Eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa aqui, ó. O máximo. Vou deixar ela verde, tá? Que é o suporte. Eu vou deixar a minha linha vermelha aqui, ó. Vou deixar ela vermelha. Vou deixar mais grossa aqui, ó. Pronto. Agora tem minha resistência e meu suporte. Suporte representado pela cor verde e a resistência pela cor vermelha, certo? Agora eu venho aqui, ó, configurações aqui do RSI, ó. Configurações. Vou deixar aqui, eu tenho que calibrar aqui, ó. Primeiro eu vou pegar as cores, né? Onde está verde eu vou deixar vermelho. E aonde está vermelho eu vou deixar verde. Tá vendo aqui, ó? Verde suporte, resistência vermelho. Ok. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso calibrar isso aqui, ó. Mas o que eu preciso fazer? Pensa comigo, como no vídeo anterior eu expliquei. Se eu tenho aqui o gráfico de 1 minuto e eu tenho um bloco de expansão de 15 minutos, ou seja, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho, ó, nesse bloco aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa linha aqui que tá tendo, ó, essa linha, ela vai das 10h45 às 11 horas, tá vendo, ó, essa linha aqui, ó, estão visualizando essa linha? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso calibrar o meu gráfico a cada 15 minutos, porque suporte e resistência é ponta de pavio anterior. Então se eu tenho esse bloco de expansão aqui agora das 11 horas às 11h15, isso aqui significa que isso aqui é um candle de 15 minutos. E antes dele eu também tive outro candle de 15 minutos. Então a máxima e a mínima de um pavio de 15 minutos, né? Eu vou buscar aqui dentro desse bloco de expansão. Eu não preciso ir lá no gráfico de 15 minutos e ficar marcando pavio de máximo e mínimo de pavio de 15 minutos. Eu simplesmente venho aqui, ó, eu busco aqui dentro o bloco de expansão, né? O bloco de expansão de 15 minutos, que é isso aqui, ó. Eu tenho aqui 10h45 às 11 horas, então aqui eu tenho um bloco de expansão de 15 minutos. Então aqui eu tenho 15 velas de 1 minuto, isso no gráfico de minuto. Então aqui dentro eu posso buscar por estruturas, aqui dentro desse candle de 15 minutos. Eu posso buscar essa estrutura, tá vendo? Eu tenho estrutura de alta aqui dentro, tá? Eu tenho esse topo, né, com a vela verde e uma vela vermelha, e o gráfico mudou o seu direcionamento. Eu tenho esse fundo, uma vela vermelha, uma vela verde, o gráfico mudou o seu direcionamento, e lá em cima apareceu outro topo. Ok? Então eu tenho vela verde e vela vermelha, o gráfico mudou o seu direcionamento. Porém aqui eu já tenho o bloco de expansão das 11 horas às 11h15. E eu tenho aqui, ó, o meu suporte e eu tenho a minha resistência. E olha aqui o que aconteceu no bloco anterior. Tá vendo aqui, ó? Ele veio aqui, ó. Agora que ele rompeu. Ele rompeu esse suporte. Então isso aqui é rompimento de estrutura. Vamos ver como se dá aqui, ó. Rompimento de estrutura. Tá vendo aqui? Eu vou entrar aqui agora? Não. Eu tenho que aguardar aqui pelo menos 5 a 6 velas depois da vela de rompimento. Se eu tenho essa vela aqui, ó, como uma vela de rompimento, ó, essa vela aqui é a vela de rompimento, eu tenho que contar no máximo 6 velas para frente, para depois, quando a partir da sexta vela que tocar aqui, eu posso fazer minha entrada. Por quê? Se eu tenho um candle de 15 minutos e dentro desse um candle de 15 minutos aqui dentro, ou seja, dentro esse candle de 15 minutos tem 15 velas de 1 minuto, certo? Se eu espero um candle de rompimento e 7 velas depois, isso que me mostra o quê? Que eu já tenho mais de a metade de um candle de 15 minutos com rompimento. E isso me mostra com mais certeza e garantia que eu posso fazer uma entrada de pullback. Porque eu tenho aí 7 velas de rompimento dentro de um candle de 15 minutos.
Então tem muito mais garantia de entrada. Porém não é só isso. Vamos lá. Agora vamos calibrar aqui, ó. Então nesse caso aqui eu tenho o que? Eu vou calibrar o gráfico. Então se aqui eu tenho o RSI, eu vou calibrar o RSI ao gráfico. Então aqui eu tenho o RSI 14. Porém, se eu estou buscando 15 velas no tempo de 15 minutos, broca expansão de 15 minutos, né? Eu tenho que pegar o que? 15, não posso buscar 14, tenho que buscar 15 velas. Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, 15, ó. Ou melhor, eu posso colocar 16 velas. Eu vou explicar o porquê. Essa vela aqui no momento, essa vela atual é a vela 0. Então essa vela não conta, porque ela não finalizou ainda. Então daqui eu estou buscando o que? 15 velas para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora essa vela aqui é a vela 1 e essa vela aqui é a vela 0. Tá vendo? Vela 1 é essa aqui, ó. Então toda vez que essa vela finaliza, ela passa a ser a vela 1. E a vela atual, que está em desenvolvimento, ela é a vela 0. Então eu sempre busco 15 velas para trás. Então eu posso colocar aqui o 16, né, RC16 ou RC15. Porém, se eu busco 15 aqui, eu estou buscando 14 velas para trás. Porque essa vela atual é a vela 0. Certo? Então eu vou buscar desse período aqui, ó, a esse período eu tenho que calibrar o meu RSI. Tá vendo aqui que eu tenho, aqui tá calibrado, tá vendo que eu tenho aqui, ó, topo, eu tenho um topo aqui, ó, tenho um topo, ó, o topo tá de acordo com a resistência. Esse topo tá quase da mesma altura, porém aqui ele já mostra o que? Uma grande oscilação, uma grande diferença, diferença aqui desse topo para esse aqui, ó, tá vendo? E aqui o fundo bateu, tá vendo? O fundo bateu aqui. Porém, esse ele veio aqui embaixo, ó. Ele fez um falso rompimento. Porém, olha aqui, ó. O mesmo volume de negociações desse fundo aqui, ó, é esse aqui, ó. Porém, aqui eu tenho o que? Eu tenho isso aqui, ó. O gráfico eu tenho isso, mas o RSI, que é o oscilador, ele me mostra o que? Eu estou no mesmo nível. Eu tenho uma alteração nas velas aqui no gráfico, porém no RSI eu não tenho. Tá vendo aqui, ó? Então é bem interessante você confluir análise gráfica com análise técnica. Então eu tenho análise gráfica, que é a movimentação do gráfico, eu tenho análise técnica a partir de indicadores. Então tá vendo como aqui não tem tanta diferença? O mesmo volume de negociações aqui, ó, desse fundo foi o mesmo desse. Porém aqui houve uma alteração. Então se você não analisa, não faz uma análise técnica, você vai falar assim, nossa, aqui é uma estrutura de baixa. Eu vou entrar aqui no pullback. E olha aqui o que acontece. Tá vendo aqui, ó? Você vai entrar no pullback, você se perde. Por quê? Primeiro que você não esperou as velas de rompimento, as 6 velas de rompimento após a vela do rompimento, e você não analisou o RSI, que mostrou aqui o mesmo volume de negociações. Tá vendo aqui, ó? E olha o que aconteceu com o gráfico. E ainda não é um rompimento. Simplesmente eu tinha uma zona aqui atrás, ó, suporte e resistência da vela anterior, das duas velas anteriores de 15 minutos. Só que não aconteceu nenhum rompimento ainda. Isso aqui não é um rompimento. Tá vendo? Ó, a movimento aqui, ó. A movimentação, a oscilação aqui, ó, continua, ó, no mesmo suporte do RSI. Tá vendo aqui? Não quebrou isso aqui ainda, essa estrutura. Tá vendo aqui, ó? Então, por isso que muita gente perde dinheiro nesse mercado, porque não sabe analisar. Ok? Não sabe analisar. Então, nesse momento, agora, eu tenho o que? Nesse momento, eu tenho isso aqui, ó. Topos e fundos descendentes. Tá vendo aqui? Só que olha aqui, ó. No RSI. Tá vendo aqui a diferença? Ó, olha a diferença aqui, ó. Se for pegar isso aqui, ó. Mas olha aqui, ó, a diferença no RSI. Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Muito cuidado. Aqui eu tinha o quê? Um topo e um topo. E topo duplo é o quê? Um grande... como é que eu posso colocar a palavra aqui? Quando tem topo duplo, é uma grande chance de acontecer uma reversão de movimento. Tá vendo aqui, ó? Mas eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Ó, a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o que aqui agora? Eu tenho um topo, ou desculpa, um fundo e outro fundo aqui, ó, formando, ó, o mesmo nível
dois fundos com o mesmo nível, tá vendo aqui, ó, o mesmo fundo com o mesmo nível, Isso aqui me mostra o quê? Um fundo duplo. O que se pode me mostrar? Que vai acontecer uma reversão do movimento. Vamos analisar aí, vamos ver se vai acontecer isso, porque aqui ele não quebrou a estrutura aqui do RSI, ó. Ele não quebrou a estrutura. Aqui eu tenho uma estrutura, né, que está aqui em cima, um suporte que vem desde lá de trás, dois candles de 15 minutos, né, ou seja, eu tenho aqui um suporte de 30 minutos, vou juntar os dois candles de 15 minutos, certo? Porém, o nível, ó, o nível é o mesmo, ó, desde aqui de trás, ó, não mudou o nível de oscilação do preço. Porém, aqui aconteceu isso aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui não é para se fazer entrada aqui, tem que aguardar, ó. Você tem que aguardar aqui para ver o que vai acontecer. Ele tem que romper uma estrutura. Ou ele rompe essa estrutura aqui, ou ele vai romper essa. Então tem que aguardar isso aqui, tem que ter paciência. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Fundos duplos, ó. Tá vendo aqui, ó? Fundos duplos. Agora, esse fundo aqui, ó. Esse fundo, ele mostrou aqui no RSI mais alto que o anterior. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mais alto que o anterior. Já está me mostrando um pequeno direcionamento de alta. Pode ser que aconteça um movimento de alta aqui, mas ainda não, eu não tenho entrada aqui ainda, porque simplesmente eu tenho esses fundos aqui, olha aqui, ó, no mesmo nível. Esse aqui pouca coisa mais alta, então, mas eu não tenho ainda uma oportunidade de entrada aqui, ó. E muita gente ansiosa, querendo fazer dinheiro no mercado, vai fazendo martingale por vela, né? Ah, vou entrar com 5, depois com 10, depois com 40, não sei o quê, e aí vai acabar perdendo dinheiro. Tem que ter paciência nesse mercado aqui, ó. Vendo aqui, ó. Então isso aqui é a confluência do RSI com o gráfico. Então às vezes o movimento que as velas fazem não condiz com um oscilador, que aqui eu estou fazendo uma análise técnica, aqui eu estou fazendo uma análise gráfica, tá ok? Do movimento do gráfico. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, já está tocando a linha do meio aqui, ó. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, tocou a linha do meio, eu já tenho aqui um fundo mais alto, ó. Eu posso vir aqui ferramentas gráficas, linha, ó. Então aqui eu já tenho aqui, eu já tenho esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse movimento. Aqui também, ó. Eu tenho, tá vendo? Ó? Aqui no oscilador tá me mostrando esse movimento também. Só que eu ainda não tenho entrada. Eu não tenho entrada ainda aqui. Posso colocar aqui mais uma linha, ó, fazendo isso aqui, esse movimento, ó. Só que aqui eu não tenho entrada, não tenho por que ficar aqui ansioso para fazer a entrada, porque eu não tenho ainda aqui. Não me quebrou nenhuma estrutura. Tá vendo? Nem de baixa nem de alta. Então não tem estrutura de mercado, rompimento de estrutura de mercado para poder fazer uma entrada aqui, ó. Porque isso aqui não é um rompimento, ó. Isso aqui, repito, isso aqui não é um rompimento, ó. Não é um rompimento, ó. Tá vendo? O RSI está mostrando que não tem rompimento aqui. Tá vendo? Só que eu vou deixar aqui para a próxima aula. Eu vou abordar cada vídeo, cada assunto que eu estou falando aqui, eu vou abordar em um vídeo específico, né? E aí eu vou colocar para vocês aí, ó. Eu tenho aqui 33 minutos, é muita coisa de vídeo, mas eu vou deixar aqui para vocês aqui fazerem as suas anotações. E no próximo vídeo eu vou abordar um outro assunto aí, tá ok? Então se você não viu o resumo, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo anterior, onde eu fiz um breve resumo aí sobre tudo que eu vou abordar, né? E aí, nesses vídeos aí, próximos vídeos eu vou especificando aí cada conteúdo abordado, né? O único, né? Eu vou falar um a um, né? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então tudo que eu falei, vocês anotem, tirem print da tela. Isso aqui é muito importante, tanto você que opera opções binárias, quanto você que opera Forex, B3, porque a estrutura do mercado tem em qualquer corretora, em qualquer mercado, desde que seja Forex, B3, opções binárias, estrutura de mercado, você aprendendo vai servir para tudo, tá ok? Então é isso, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para que você seja avisado quando eu postar mais vídeos aí, né? E se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha aí para quem você acha que merece ter um pouco mais de conhecimento. E é isso, boas operações a todos, valeu pessoal!